Bom dia, amados. Bom dia. Quem teve pesadelo com a vaca, levanta a mão. Amados, vamos ficar em pé, vamos orar para iniciar. Depois falamos mais sobre isso ao longo do culto. E vamos orar, consagrando ao nosso Deus esse último culto. Ainda vamos ter a devocional depois do almoço, mas como culto, né, esse é o último do acampamento. E vamos consagrar essa manhã ao nosso Deus, com muita gratidão por todos os livramentos que Ele nos deu ontem, mas depois a gente vai falar sobre tudo isso também, tá bom? Vamos orar? Eu vou pedir, irmão Toniel, vem aqui, ora por essa manhã, por esse culto, agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos concedido nesse dia. Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus, entramos na Tua santa e maravilhosa presença, Pai. Agradecemos a Ti, Senhor Deus, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, que foi derramada sobre nós. E hoje estamos aqui, porque somos salvos em Cristo Jesus, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela noite de descanso, ó Deus. Apesar, ó Deus, das lutas, estamos aqui firmes e fortes, ó Pai. Rogo por esse culto, Senhor Deus, que o Senhor esteja aceitando, que ele possa chegar até Ti com um cheiro suave. Que seja uma noite ou uma manhã abençoadora, Pai. Ó Deus, que seja uma manhã de concerto, de bênção, e que possamos sair daqui, ó Pai, melhores do que chegamos. Amém. Abençoe o pastor Rui, que vai trazer o Teu recado. Amém. Que ele seja, mais uma vez, um instrumento abençoado nas Tuas mãos, ó Pai. Nos dê entendimento para compreender o Teu recado. Amém. De forma que possamos, ó Deus, de uma maneira simples, colocar em prática em nossas vidas, ó Pai. Obrigado por tudo, tenha misericórdia de nós, e em nome, pelo amor de Cristo, que eu oro, que eu agradeço. Amém e amém. Obrigado, amados. Ainda em pé, vamos adorar a Deus? Vou chamar aqui o grupo de adoração. A voz aqui já era. Agora só para narrar. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Daniel carece. Bom dia. Bom dia. Vamos continuar, iniciar adorando com o cântico Nada Além do Sangue. Todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça, pela minha vida, Jesus, enxerga Teu sangue. Tua luz mostra Tua graça, fala do amor do Pai. Para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos fala dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de
mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Continuando, tu és. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Estava eu, quando o homem judeu deu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar na minha sede
da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, porque a minha alma esperou. Da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Amém. Que possamos sempre buscar na fonte certa tudo aquilo que nós precisamos, e a fonte certa é o Senhor Jesus. Amém? Podeis assentar? Amados, ontem nós vivemos algo bem diferente. Eu estava orando a Deus, falando: Deus, que esse acampamento seja inesquecível. E ele se tornou inesquecível. Mas, diante dos livramentos de Deus, foi inesquecível para o bem. Mas, brincadeiras à parte, a gente sabe da incidência do que ocorreu e da gravidade dos fatos. Que a gente poderia ter tido um problema muito sério aqui ontem, diante daquele episódio dos animais soltos, e em especial aquela última vaca que estava indomável. E eu faço parte do conselho da Everhome. Então, isso ainda a gente vai ter que tratar e criar protocolos de segurança, porque isso não pode acontecer em hipótese alguma. Porque, a priori, só em resumo, essas vacas não são nossas da Everhome. Elas são ali, daquele terreno, inclusive elas estão ali. Se você olhar à sua esquerda, você vai ver todas elas, inclusive aquela, exatamente ali. E o pessoal da Everhome, eles permitem que as vacas venham para cá no acordo mútuo, quando não tem nenhuma atividade aqui, por dois motivos. Elas ajudam a capinar o mato, o próprio esterco do cocô. O cocô é um verdadeiro esterco, é um verdadeiro adubo, né? O esterco é um verdadeiro adubo. E também, a gente sabe que em todas as regiões tem assaltos a chácaras, a lugares como esse. Então, quando tem movimentação de animais, as pessoas sabem que tem gente morando e gente cuidando. Então, as vacas, elas andam por tudo aqui atrás. Elas nunca vieram para essa parte da frente, onde tem os dormitórios, piscina, estacionamento. Elas nunca entraram nessa parte como entraram ontem. E o que aconteceu? Eles avisaram lá o fazendeiro, o dono da chácara: mantenha as vacas aí a partir de sexta de manhã, porque sexta à tarde o pessoal da igreja vai chegar. E aí não passaram essa informação para aquele que faz esse trabalho lá. E aí as vacas ficaram soltas. E aí automaticamente o portão estava fechado até ontem, então não teve nenhum problema com elas. Mas ontem, quando a gente foi para o culto da fogueira, automaticamente elas vieram para o lado de cá. E aí aconteceu todo esse episódio, que a gente sabe que hoje foi tema de todas as nossas mesas de café da manhã, vai ser do almoço e assim por diante, e marcou a história do nosso acampamento e aqui da Everhome. Tem todo o lado engraçado, tem todo o lado que a gente hoje dá risada. Mas ontem, durante todo o processo, houve muita tensão, muita preocupação, porque a gente estava lidando com um animal praticamente indomável. Porque os outros animais, eles foram tocados para lá e foram embora, e fecharam o portão. Mas uma vaca ficou, aquela que tem aqueles 2 chifres grandes, e causou toda aquela situação. Então, em nome da Everhome, eu peço desculpa a todos, porque isso jamais poderia ter acontecido. Hoje o pessoal da Everhome já entraram em contato comigo pedindo 1 milhão de perdões para com a igreja, para comigo, como pastor, conselheiro também, ainda mais meu carro amassado por uma vaca, mas isso é de menos. Isso é o que menos nos preocupa. A minha preocupação ontem era com vidas, porque a gente tinha alguns irmãos do lado de fora tentando ajudar o irmão Wesley, que está chegando ali. Palmas para esse menino. Ele merece. Porque o que esse menino correu ontem,
Só ouvia os relatos. A vaca indomável indo e ele atrás, ó. Mas só que a vaca pulava com todo o seu know-how e ele pulava tentando alcançar essa bendita vaca. Mas parabéns, Wesley, Deus abençoe. Mas uma salva de palmas para os nossos meninos também, que também correram atrás e ajudaram Wesley a tentar controlar toda a situação, colocando suas vidas em risco também. E, enfim, tem um vídeo do Guilherme lá, servindo de barreira para a vaca pular. Mas a gente ri, mas se ela cair em cima dele, a história seria outra hoje. Se ela bate no Tiago da Roberta ali de uma forma diferente, a história seria outra, entre outros episódios. A gente vê que Deus nos deu muitos livramentos. A gente poderia ficar aqui a manhã inteira relacionando cada livramento. Um deles que eu quero citar é que a minha esposa e a minha filha, elas subiram para ver o culto da fogueira por insistência da pequena, mas elas iam descer antes. A mãe não queria, insistiu, mas a pequena queria conhecer o tal de culto da fogueira. E aí a gente conversou com a Débora, tudo, o Alessandro. Não, ela sobe, depois pede para o Wesley descer com ela antecipadamente, não tem problema. Minha esposa não gosta de mato, fogo, faísca, animal, insetos e assim por diante. É bicho da cidade grande. Tá? Ela é bicho da cidade grande. O pai já é diferente, a filha está mais para mim do que para a mãe. Amém, glória a Deus. Mas aí, quando eles descem, eles encontram com as vacas. Aí o Wesley falou, isso não deveria estar aqui. E aí ele protegeu minha família até chegar no dormitório e retornou para lá e me disse, pastor, não deixa ninguém descer na frente, porque quando vocês forem descer, eu desço na frente e abro o caminho para vocês passarem. E aí vocês vão tudo lá para o refeitório e não é para sair de lá até eu dar a coordenada. E aqui eu preciso brigar com vocês que foram teimosos. Havia um controle de tudo o que estava acontecendo e quem teimou, errou. Por quê? Muitas vezes, vocês toda hora, vamos sair, eu tinha que ficar gritando, e não era para gritar por causa da vaca, e vocês teimando, tentando tirar pessoas de dentro. Porque a vaca, ela estava atrás do meu carro, um pouquinho depois, e ela estava extremamente oriçada, fazendo assim, de um lado para o outro. Exatamente, a Joyce estava dentro da minha casa, ela viu, o irmão Antoniel viu, ela estava ali pronta para atacar, e ela fazia assim o sinal que ela ia correr para algum canto. Então, qualquer um de vocês que passassem, mesmo em silêncio, do lado de lá da piscina, para vir para os dormitórios, poderia atiçá-la para vir para correr atrás de vocês. Por isso que eu fiquei naquele desespero. Pelo amor de Deus, não temem, obedeçam. A gente está no controle da situação. Porque vocês, por uma desobediência, poderiam ter causado um problema e até uma morte. Porque aquela hora que a vaca quase machucou o nosso irmão em Cristo, também foi teimosia de todos que estavam do lado de fora. Não era para estar ninguém do lado de fora, que a gente já tinha falado. E tinha uns 15, outros foram para as quadras. Então, amados, se vocês não obedecem regras, vocês, numa situação dessa, colocam a vida de vocês em risco e toda essa estrutura, a nossa igreja. Imagina a situação para todos nós por causa de desobediência. Isso é inadmissível, amados. Foi uma situação gravíssima, foi. Isso vai ser tratado em reuniões do Conselho da Every Home. Isso vai ser resolvido, protocolos de segurança serão criados para que isso nunca mais ocorra aqui dentro, porque nunca tinha ocorrido. E agora nós vamos criar protocolos para que nunca mais ocorra. Mas sempre que houver situações, amados, tem liderança cuidando, obedeça. Não seja teimoso. Eu sei que estava um ambiente ruim, estava. Estava muito quente, estava. O povo estava agitado, estava. Não tinha muito lugar para ficar? Não. Não tinha conforto? Não tinha. Mas era o lugar seguro. Era o lugar onde ninguém corria risco de levar uma chifrada ou uma pesada. E ali a gente o tempo todo tinha que monitorar a vaca para saber para onde ia, para avisar, e tinha que controlar vocês teimosos querendo sair o tempo todo. Isso estressou cada um de nós. Então, assim, da próxima vez, peço que vocês entendam que precisa seguir ordens numa situação de emergência. Porque se cada um faz o que quer, se essa vaca vem para cima de vocês, ninguém estava controlando ela. Alguém teria se machucado feio. Alguns se machucaram, em especial nós não, mas acho que ninguém aqui se machucou, né? Mas foi só o Wesley, que caiu feio em um dos momentos que ele estava correndo atrás da vaca. E por misericórdia, nenhum de nós nos machucamos. E eu louvo a Deus por isso. O meu carro é prejuízo material, isso aí a gente resolve, isso aí é de menos.
A gente volta para cá. Da última vez que a gente estava aqui, ele voltou de guincho. Agora ele volta com a porta amassada e um cocôzão dela na lateral, porque ela bateu, amassou e ainda se esfregou. Mas, é sério, é só... A irmã Albertina gostou. Mas, ela deixou a marca. Ela deixou 2 marcas no nosso carro. Um carimbo. Mas, amados, a gente louva a Deus porque não houve incidência maior. Mas a gente sabe que os nossos irmãos que estavam ajudando estavam também correndo risco. E o que a gente estava fazendo ali na porta, uma tensão gigantesca. Eu estava na porta da minha casa ali, da minha casa no bom sentido, quando estou aqui. Eu estava ali na porta, tentando controlar a situação e o tempo todo orando. Porque a gente sabia também que isso pode ter, como cremos que tenha sido, também de conotação espiritual. A gente estava lá em cima orando, a gente estava lá em cima buscando, a gente tem estado aqui desde ontem, ou desde sexta-feira à noite, buscando a presença de Deus. Do nada aparece um animal desse jeito? Talvez você diga, não, pastor, isso biblicamente não acontece. Mas aí nós temos a história do endemoniado da cidade de Gadareno, onde quando Jesus Cristo chega na cidade de Gadara, os demônios vêm até Jesus e diz, melhor dizendo, quando Jesus expulsa os demônios do homem, a legião de demônios do homem da cidade de Gadara, eles pediram permissão para entrar nos porcos. E eles entram nos porcos e os porcos cometem suicídio. O diabo ele pode usar animais. Isso é bíblico. Se era ou não, não sei, mas aquele animal não estava normal ontem, depois de tudo. Se era só irritação, apreensão, instinto de defesa, eu não sei, que eu não trabalho nessa área, não conheço. Mas que pode ter sido espiritual também pode. E a gente estava ali tentando controlar toda essa situação, orando para que nenhum dos nossos, nem o Wesley, nem os carros lá embaixo fossem atingidos. Porque principalmente pessoas, e depois também os carros. Imagina o carro de vocês que é do trabalho, é da prefeitura, se acontece um problema. E tudo isso passando na minha mente, eu orando, Deus, protege esses meninos, protege toda essa estrutura, no sentido dos carros, para que ninguém se machuque, nenhum prejuízo. Então, assim, a gente estava ali numa tensão enorme, e se ela vem para o nosso lado, a gente tinha que se trancar lá dentro também. Então, assim, amados, eu fico feliz que nada de ruim aconteceu. Mas foram coisas gravíssimas que aconteceram, que poderiam ter gerado problemas grandes, inclusive morte de alguém. Então, volto a dizer, em nome da Every Home, peço desculpas a todos, mas que isso vai ter que ser tratado e criado protocolos de segurança para que isso nunca mais ocorra. Foi a primeira vez, mas não pode acontecer de novo em hipótese alguma, porque coloca pessoas em risco, o desespero das crianças, de algumas mulheres, lá dentro daquele ambiente da recepção. Então, assim, foram várias situações, todo mundo ficou muito tenso. Foi um ambiente que parecia que não acabava, os minutos se passando e parece que não acabava, parece que não tinha fim, orando, Deus, isso não vai acabar. Por quê? Porque estava todo mundo em risco ainda, e vocês teimando alguns, mas estava todo mundo em risco. Porque se aquela vaca volta descontrolada ali para qualquer situação, porque ela não estava calma atrás do carro ali, daquele container, ela estava brava. E os irmãos que estavam lá em casa viram isso. Ela estava brava, pronta para sair para atacar. Ela fazia assim, eu vou. Aí virava para o outro lado, tipo relinchando, não sei qual barulho que vaca faz, relinchando normalmente é cavalo, né? Mas ela fazia uns barulhos, tipo, e brava, olhando para os lados, tipo assim, para onde eu vou? Então, qualquer movimentação, qualquer barulho poderia ter chamado a atenção dela, para ela sair rapidamente e fazer um estrago. Então, amados, eu louvo a Deus, e para terminar, que nada de mais grave aconteceu, o que aconteceu dá para tratar, resolver, mas, mais uma vez, peço desculpa em nome da Every Home, como conselheiro, mas, por outro lado, eu também peço, amados, numa situação, espero que nunca mais ocorra, de emergência, ouça os protocolos e obedeça. Não seja teimoso. Você coloca a tua vida em risco. Você coloca a vida de outros em risco com a sua teimosia. Ah, vamos. Não, o que o pastor falou? É ele que está liderando? Ouça o pastor. E obrigado, Carol e Sara, que se levantaram para dar um berro lá dentro, que eu já estou sabendo, para dizer, o pastor está no controle. Obrigado. Obrigado mesmo. Porque se a gente não entender que alguém vai ter que dar ordem e o resto obedecer, num momento como esse, você coloca a sua vida e a vida de todos em risco. Porque ali era o monitoramento de uma situação onde tinha mais gente envolvida tratando tudo isso. E eu estava obedecendo ordens também do próprio Wesley. Pastor, segura, pastor, segura. E tem hora que ele falou, será que dá? Eu falei, ela está brava, então segura.
Então havia todo um contexto. Então peço que os irmãos compreendam isso, recebam essa bronca, os que teimaram. Eu sei que estava chato, estava ruim, o ambiente estava pesado lá dentro, mas para nós que estava ali fora, estava muito pesado também. Para os meninos que estavam correndo, também estava muito pesado. Então ninguém estava brincando, ninguém estava enrolando vocês para liberar. A gente estava tentando resolver um problema seríssimo, que poderia ter gerado algo muito pior. Tá bom? Então peço a compreensão de vocês, mas agradeço a paciência por terem aguardado lá dentro de um ambiente que eu sei que não era o lugar mais confortável. Eu sei que a maioria queria ter ido já para o quarto, se tranca lá e vai dormir, e deixa o mundo se acabar aqui fora. Mas nesse trajeto, realmente a gente poderia ter muitos problemas. Então, por isso que a gente teve que fazer do jeito que foi, e louvamos a Deus, porque todos estão bem. Amém? Todos sobreviveram, né, ao susto, porque, na verdade, alguns tiveram experiências com a vaca, outros tiveram experiências cardíacas, outros emocionais. Mas, graças a Deus, estamos aqui firme e forte. Mas eu lembro que a gente demorou para dormir depois, até acalmar o coração, acalmar, pensar. A gente ficou sentado ali na varanda ali da casa, conversando. Alguns irmãos vieram, conversaram também. E, enfim, até a coisa acalmar para conseguir dormir, olha, deu trabalho. Deu trabalho. Dormimos pouquíssimos, mas gratos a Deus pelo livramento. Hoje de manhã eu acordei, as meninas estavam dormindo, fui e sentei ali na quadra, né, na escadinha, e comecei a agradecer a Deus. Eu falei, Deus, a gente poderia estar com outra história hoje pela manhã, se não fosse a graça e o livramento do Senhor. Porque foi. Quando a gente vê um vídeo daquele, a vaca pulando por cima do irmão Guilherme, pensem nisso, tá bom? Vamos nos separar em duplas para orar, tá bom? Orem, agradecendo a Deus pelas bênçãos e compartilhem seus pedidos. Tá bom? 10 minutinhos, daqui 10 horas em ponto, independente se a gente já tiver terminado de orar, grupo de cânticos, adora a Deus, e aí a gente vai pregar, tá bom? 10 minutinhos, vamos lá, duplas de orações, de preferência não namorada com namorado, esposa com marido, irmão com irmã, não, isso aí vocês fazem depois, vamos lá, duplas de orações. É nóis.
Baixo hoje vai ser com muita facilidade. Baixo vai ser com muita facilidade. Não tem aqui? Tinha uma delas que tinha. Aqui não tem não. Aí. Irmãos, vamos nos colocar em pé? Ainda que a figueira. Amados, abram suas Bíblias no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 6.
Evangelho de Mateus, capítulo 6. Enquanto os irmãos estão abrindo, duas informações importantes sobre ontem ainda. Ontem, acabaram de me compartilhar que ontem, quando estava ocorrendo todos os fatos, caminhando para o fim, entraram lá perto do banheiro, né, e as crianças estavam de mãos dadas orando, dando exemplo a nós jovens ou adultos que estávamos teimando. Só para vocês entenderem o que Deus faz. As crianças mostrando o que fazer, enquanto os adultos teimando, birrando, diante de uma situação tão grave. E outros dois irmãos comentaram comigo que eles viram tipo vultos aqui no acampamento, como se fossem demônios. Sério. E aí a gente não acredita em guerra espiritual, né? Irmã, eu não questiono que as pessoas veem, porque eu sei que o diabo realmente ele atua. Sim. E isso é muito sério. E é sério mesmo. Porque às vezes a gente não dá crédito, né? Às vezes a gente acha que batalha espiritual, vida cristã é brincadeira. Mas a Bíblia fala sobre Satanás que veio para matar, e por pouco ele não matou ontem. Ele roubou nossa paz, ele causou prejuízo, mas ele não matou ninguém. Amém. Mas ele estava se andando. Então pense nisso. Isso por um lado é bom, porque estamos no caminho certo. Amém? Porque se a igreja não está fazendo o que incomoda ele não vai incomodar a igreja. O Satanás só incomoda quem está incomodando o reino dele. Então isso mostra que estamos no caminho certo. Mas isso mostra como devemos criar barreiras espirituais para nos proteger de ataques. Porque o diabo ele não está de brincadeira. E ele sempre vai se levantar contra a igreja séria do Senhor Jesus Cristo. Pense nisso. Amados, Mateus capítulo 6. Agora a partir do verso de número 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós consagramos ao Senhor a nossa gratidão pelo fato de estarmos juntos, reunidos nesse final de semana, nesse acampamento, nesse lugar abençoado, para juntos como igreja, ó Pai, aprender mais do Senhor, te adorar, orar ao Senhor e ter essa comunhão gostosa que estamos tendo, tudo para a glória do Senhor. Queremos também te agradecer mais uma vez por todos os livramentos que o Senhor nos deu, aqueles que a gente viu e aqueles que a gente não viu. Mas sabemos que o Senhor atuou de uma forma tremenda neste lugar para revelar que a glória sempre será do Senhor. E Satanás sempre que se levantar com seus demônios e anjos caídos, vão cair por terra, vão ser envergonhados em nome de Jesus. Porque prejuízo material ele pode dar, mas quem dá tudo a nós é o Senhor. Então o Senhor sempre vai suprir as necessidades. Mas ontem vimos a sua boa mão cuidando de cada um de nós. Satanás foi envergonhado e derrotado em nome de Jesus. E a tua igreja não vai desistir por causa dos ataques. Ela não vai baixar a guarda, mas ela vai continuar avançando até o grande dia do Senhor. E é Satanás que sai em retirada em nome de Jesus. Porque na autoridade do seu nome, nós já somos mais do que vencedores. Fale aos nossos corações através dessa palavra, usando minha vida como instrumento nas tuas mãos. Em nome de Cristo eu peço agradecido. Amém. Podeis assentar? Amados, Jesus Cristo está nos ensinando a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela vem em resposta a uma conversa que os discípulos tiveram com Jesus, um pedido: ensina-nos a orar. E aí já estudamos, Pai Nosso, Ele é o Pai de todos nós. Ele está nos céus, então Ele, apesar de estar lá, nos ama, e falamos sobre isso ontem à noite. Mas o texto, ele continua, quando Jesus Cristo usa a expressão, santificado seja o teu nome. Amados, na sua oração, você tem buscado engrandecer o nome de Deus? Quantas vezes na sua oração você já declarou, tu és santo, tu és maravilhoso, tu és poderoso, tu és grande? Amados, Jesus, Deus, espera isso de cada um de nós em nossas orações.
Que quando estivermos na presença dele, naquele momento com o Pai, nós o glorifiquemos, mostrando quem ele é para nós. Tu és santo, tu és poderoso, tu és o Deus vivo, o único Deus vivo, o único Deus verdadeiro. Quando você declara que ele é, isso também está abençoando você, porque você sabe que está sob os cuidados de um Pai que é grande, é santo, é poderoso e precisa ser glorificado. Quantas vezes nas nossas orações a gente termina ainda com ansiedade, inquietações e medo, porque a gente não reconhece o tamanho do nosso Deus e quão poderoso ele é. Davi, quando ele se depara diante do gigante, ele olha para aqueles filisteus, ele olha para aquele gigante, ele olha para o seu próprio exército com medo e diz: quem é esse circunciso para afrontar o meu Deus, o Senhor dos exércitos? Ou seja, ele glorifica a Deus para depois enfrentar a luta, dizendo: eu vou sob aquele que é grande, o grande eu sou. Eu estou indo sob o nome daquele que é vencedor. Eu não estou indo lutar no meu nome, eu não estou indo lutar com as minhas forças, eu vou no nome daquele que é santo. Então, amados, nas suas orações, deixe um espaço para glorificar, adorar o nome de Deus, dizendo: tu és poderoso, não há Deus além de ti. Glorifique a Deus em suas orações, porque isso vai fazer bem a você. Porque quando o medo vier, as lutas vierem, você vai lembrar: ele é grande. Acabei de dizer isso, a declarar que ele é grande. Ele está nos céus, ele é santo, ele é poderoso, o grande eu sou. E automaticamente o seu coração vai acalmar. Porque não é assim que acontece? Quando nossos filhos estão com medo, eles vêm correndo para nós. E quando eles nos abraçam, a gente abraça eles ficam o quê? Calmos, tranquilos. Porque eles sabem que alguém é maior que eles, e está cuidando deles. Não é assim? Cada papai e mamãe. E é interessante como Deus espera isso de nós. Que a gente vá até ele dizendo: tu és santo, tu és grande, eu posso confiar no Senhor. Quando você enfrenta lutas, problemas, dificuldades, você declara que teu Deus é santo, que teu Deus é grande. Quando as pessoas vêm conversar comigo sobre esse exame que eu vou fazer depois de amanhã, que pode detectar que eu esteja com câncer, talvez você diga: o senhor está preocupado? Não, não estou. Por quê? Porque meu Deus é grande. E eu sei que independente do resultado, ele continua sendo Deus. Se eu tiver que passar, passarei. Se ele quiser me livrar, ele vai me livrar. Mas ele está à frente. Ele é grande. Eu vou entrar naquela sala de exame dizendo: Deus, tu és grande. Aquilo que eu falei para Elaine: Elaine, quando você entrar naquela sala de oração, declara que aquele lugar é o lugar da presença do Senhor. Quando você entrar na sala de oração, diga: Deus, eu quero sentir a tua presença nesse lugar durante toda a cirurgia. E eu falei para o marido, para o Rafa, antes dela sair para a sala de cirurgia, ore sobre ela e diga: Deus, essa vida está nas mãos do Senhor, que é grande, poderoso. Ela vai para aquela de cirurgia sob a presença de Deus. Amados, se a gente não reconhece Deus dessa forma em nossas orações, nós vamos nos sentir fracos diante das demandas. E como é gostoso conversar depois e eles falando: pastor, a gente sentiu a presença de Deus em todo o tempo. A gente sente a presença dele porque ele é grande, ele é fiel. Mas se você não declara isso que está no texto, declare: santo é o Senhor é grande. Se a gente não faz isso em nossas orações, às vezes a gente só está colocando para fora, blá, 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 e não declarando que aquele que está conosco é grande. Quando a gente vê até situações como essa de ontem, a gente olha para a situação toda de forma agora de cunho mais espiritual, e a gente começa a pensar: quem é o diabo diante do nosso Deus? Quem são os seus demônios diante do nosso Deus? Muitos têm medo dele, muitos têm medo de dizer o nome dele, mas Jesus Cristo está dizendo: ele é santo, poderoso, exaltado, ele é grande. Você vai ter medo dele? Você vai ter medo do que ele possa fazer? Então você ainda não declarou para você mesmo quem é o teu Deus. Porque o meu Deus é grande, amém? O teu Deus é grande, é exaltado, poderoso. Declare isso em suas orações. É interessante que, como sempre dizia pastor Josué, é o diabo que corre do crente, não é o crente que corre do diabo. Porque Deus é grande. Mas só que a gente vive uma geração que pouco ora. Porque é na intimidade com Deus que a gente aprende como ele é grande. Declarando a ele quem ele é, isso vai nos reafirmando: ele é grande, confia nele. Ele é poderoso, confia nele. Ele é santo, confia nele. Ele está cuidando de tudo, confia nele. Por isso que nessa semana passada, quando eu estava pensando sobre o exame, pensando tudo isso,
abri aleatoriamente o texto, a palavra de Deus, um texto, e veio Mateus 28, 20. E eis que estou convosco todos os dias, até o fim. Ele não disse que é o que não é, ele só disse, eu estou contigo, então vá. Como pregou ontem meu primo, deu o primeiro passo de fé. E a oração é isso, a oração cria esse ambiente onde nós declaramos o poder do nosso Deus. E quando nós declaramos o poder do nosso Deus, que Ele é grande, Ele é santo, aí você vai olhar para os seus problemas e vai dizer, são tão pequenos diante do grande eu sou. As nossas lutas são tão pequenas diante do grande eu sou. As dificuldades, as demandas da vida são tão pequenas diante do grande eu sou. E se a gente não orar dessa forma, a gente não vai entender nada o que é oração. Oração não é blá, 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 blá do mesmo, mais do mesmo. É entender quem Ele é para nós. Por isso que a oração continua sendo um lugar de transformação. Porque ali nós declaramos quem Ele é, e isso enche o nosso coração. A oração do Pai Nosso ainda continua, dizendo, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. Eu acho que um dos grandes problemas nossos é querer ter o controle de todas as coisas. A gente quer tudo do nosso jeito, a gente quer tudo da nossa forma, a gente não quer sofrer, a gente não quer perder, a gente não quer deixar de ganhar, a gente não quer deixar de fazer o que tem no coração de sonhos, planos, projetos. Mas a oração modelo que Jesus ensina, Ele está dizendo que a vontade dEle, ou melhor, o que nós queremos dEle, tem que ser conforme o seu reino. Venha a nós o teu reino. O que significa venha a nós o teu reino? É você viver como o reino dEle nessa terra. Você não está aqui apenas para construir a sua vida acadêmica, a sua vida emocional, sua vida financeira. Não, você está aqui por causa do reino dEle. Lembra que Jesus Cristo, Ele fala, é chegado o reino do meu Pai. Depois os apóstolos vão dizer, é chegado o reino de Deus. Quando o reino de Deus desce, a partir de agora é do jeito dEle, é o reino dEle, é a forma dEle, nós fazemos parte de um reino. A partir do dia da tua salvação, você não faz parte mais do Brasil em primeiro lugar. Você faz parte do reino celestial. E se é o reino celestial, já não é mais do teu jeito, é do jeito dEle. Já não é mais da forma como você quer, é da forma como Ele quer. E para andar com Deus, amados, a gente vai ter que ter esse temor e tremor, entendendo que a vontade dEle é a melhor para a sua vida, mesmo que você não goste, mesmo que você não concorde, mesmo que você não queira. Se você não entender que Deus tem um plano perfeito para a sua vida, você não entendeu o que é orar. Porque oração nada mais é do que você se entregar a um Deus que vai dizer quais são os caminhos que você vai trilhar. Tem hora que no meio da oração Ele vai confirmar aquilo que está no teu coração, mas tem hora que Ele vai dizer, muda tudo, é diferente, é diferente. Amados, nós somos muito teimosos, e queremos tudo do nosso jeito, tudo da nossa forma, e a gente precisa entender que tem que ser do jeito de Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar pela vida da irmã Roberta? Ela não está passando bem, e aí as irmãs vão levá-la lá para cuidar dela. Pai, nós consagramos ao Senhor a vida da nossa amada ovelha Roberta, que não está passando muito bem agora, o Senhor sabe se é físico, espiritual. Coloque a tua mão restauradora sobre a vida dela. Se é espiritual, repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Se é emocional, cuida do coraçãozinho dela, se é físico também. E que daqui a pouquinho possamos vê-la bem, sorridente, brincando, alegre para a glória do Senhor. Obrigado, porque ela também está sob os cuidados do Senhor. E é isso que agradecemos e pedimos. Amém. Amém. Amados, poder assentar? Então Jesus Cristo está dizendo, venha o teu reino. O reino de Deus tem valores. O reino de Deus tem caminhos próprios. E se a gente não entender isso, automaticamente, volto a dizer, a gente vai querer tudo do nosso jeito, tudo da nossa forma. Quantas vezes você já fez biquinho para Deus, porque Deus disse não? Quantas vezes você ficou chateado com Deus, porque Deus disse espera? Quantas vezes você disse, Deus, eu não quero passar por isso, mas você teve que passar? Amados, se a gente não entender que o reino de Deus consiste em viver do jeito dEle, da vontade dEle, você não entendeu o que é oração. A oração não vai obrigar Deus a fazer o que você quer.
A oração não vai mover Deus a fazer o que você deseja. Mas a oração vai fazer com que você entenda que a vontade dele é a melhor. Porque ele é grande, ele é o grande eu sou, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Deus fiel que cuida de nós. É interessante que quando eu estou orando sobre o exame que eu vou fazer depois de amanhã, é óbvio que eu vou dizer para Deus, Deus, o meu desejo é que na colonoscopia eles tirem todo aquele pólipo e que não haja nenhum resquício de câncer tumoroso, tumor canceroso, que eles consigam tirar 100% ali de qualquer raiz para que não fique nada, para que eu não precise passar por uma cirurgia e que seja benigno. Óbvio que essa é a minha oração. Eu não sou doido, não quero sofrer, não quero passar por problemas maiores. Então, eu vou orar dessa forma. Mas eu vou terminar dizendo, Deus, que seja feita a tua vontade. Amados, eu lembro de estar aconselhando um casal uma vez, cada um queria uma coisa. E é muito comum a gente ver isso. Um quer uma coisa, a esposa quer uma coisa, o marido quer outra. E aí eu estou ali orando, dizendo, Deus, que o Senhor esteja abençoando a família. Os dois falam, amém. Abençoe os filhos, amém. Abençoe o trabalho, a casa, amém. E sobre esse assunto que eles estão divididos, que seja feita a tua vontade, não a deles. Eles não falam amém. Você consegue entender isso, como o nosso coração é difícil? Isso mostra que a gente tem dificuldade na oração. Porque a oração é se entregar para confiar, para que o reino dele aconteça em nossas vidas. Lembra de José? Eu gosto muito de pensar na história dele, quando eu estou pregando sobre um tema desse. Porque para muitos, José lá no Egito, ele sofreu por 13 anos. Quando ele tinha 17, foi vendido, primeiro foi ameaçado de morte pelos irmãos, foi jogado num poço, tirado do poço, vendido como escravo, chegou na casa de Potifar, foi traído pela esposa de Potifar, depois foi traído, esquecido ali pelo copeiro Mor e padeiro Mor, e só depois de 13 anos, agora aos 30, é que Deus, na nossa ótica, lembra dele, e tira ele daquela prisão e o coloca como governador do mundo da época. 13 anos de sofrimento, não é assim que normalmente a gente costuma ver, mas Jesus está dizendo, não, são 13 anos de escola, porque eu preciso preparar aquele menino para ser homem. E se ele não for homem, ele não pode ser governador. Ele tem um coração que me ama e ele vai salvar a minha nação da fome. Ele vai salvar a nação da qual virá Jesus Cristo da fome. Os irmãos, os 11 irmãos, não têm condições de estar lá, mas ele tem, que ele tem um bom coração, é o único. Mas para ele estar pronto, ele vai ter que amadurecer. Mas para amadurecer, ele vai ter que passar pelo processo do sofrimento. Porque o sofrimento gera amadurecimento, crescimento. Os problemas geram maturidade. As lutas geram uma nova perspectiva de vida. Mas a gente não quer passar por elas, porque a gente não quer sofrer. Sim, eu também não quero sofrer. Mas Deus, às vezes, nos permite passar exatamente para que haja crescimento, maturidade, para que a gente se torne homens mais maduros. Aqueles que gostam de videogame, sabem muito bem o que é passar de fase. Né? Quem gosta de videogame, fica ali lutando até... quem é que gosta de videogame? Meu Deus, só eu que não. Amém, que vergonha. Manuzinha não também, né, Manu? Tamo junto, também. A Jana também não, tô brincando, eu também gosto. Tô brincando, eu gosto. Eu jogo bem pouco, mas gosto. Mas eu sempre, quando eu era moleque, eu jogava aquele Atari. Quem lembra do Atari? Quem são os velhos aqui? Isso. Recentemente saiu uma versão nova, caríssima e com poucos jogos, e aí não vale nem a pena comprar, no meu ponto de vista. Porque nem um Enduro tem. Lembra do Enduro? Enduro era legal, né? Aí essa nova versão não tinha nenhum Enduro. Então, aí não dá, né? Era o que eu mais gostava, aquele River Ride também, lá do aviãozinho, era bem legal. Mas tinha que vencer a fase para ir para a próxima, não era assim? E cada fase tem o quê? Mais complexidade. E se você vence, você vai para a próxima, e assim por diante. Por que na vida espiritual não seria assim? No seu trabalho é assim. Você quer crescer no seu trabalho? Então se destaque. Faça coisas diferentes. Faça o que ninguém está fazendo. Cresça. Amadureça. Aí você vai ter oportunidades maiores. Eu sempre vou lembrar, quando eu estava na Motorola. Eu trabalhava num setor de rádio, de comunicação. A gente dava manutenção, inclusive, no sistema do presidente da República.
Quando ele vem para São Paulo, tem um sistema de comunicação que é só da Presidência da República, que fica na Paulista, no Banco Central. E a gente dava manutenção nesse sistema. Só que eu queria trabalhar com telefonia, porque na Ericsson eu tinha trabalhado com telefonia durante anos. E de repente surgiu uma vaga para prestar serviço em outro centro de custo. É uma empresa enorme, multinacional, então eu ia ser registrado aqui, mas prestando serviço para outra área. E aí eu lembro que surgiu essa oportunidade, eu falei, eu vou. Aí o meu gerente da época, Eduardo Kamigauchi, é um japonês, ele chegou, Rui, vem cá, uma sexta-feira, 14h, vem cá, senta aqui. Estou sabendo que você está querendo prestar serviço para outra área. É isso? Falei, é. Mas e se não der certo? Não deu. Não, se não der certo, você está no olho da rua. Porque aqui você tem seu emprego, sua vaga garantida. Mas se você vai prestar serviço lá, eu vou colocar alguém no teu lugar. Se você abrir portas, você está bem feito. Mas se você não abrir portas, você está no olho da rua. Aí eu, tá bom, eu vou. Ele, não, você não vai não, você vai para casa agora. Fecha suas coisas, vai para casa, vai descansar. Vai refrescar a cabeça. Hoje, à tarde, domingo, sábado, domingo, segunda a gente conversa. Aí domingo, segunda-feira a gente conversa. Segunda ele chegou, fui para a sala dele. Ele, e aí, desistiu? Eu falei, não, vamos embora. Ele falou, tu é louco. Eu falei, tá bom, vamos embora. Por quê? Porque eu estava orando, estava sentindo paz. E a partir daí as portas se abriram dentro da Motorola para mim. Eu recebi uma carta dos Estados Unidos cheia de condecorações, um carimbo lá da Motorola de Chicago, me elogiando de cima e embaixo, porque eu levantei muito dinheiro para o setor, fazendo isso e abri portas para mais um monte de empregos. Mas eu tive que ir além. Eu tive que sair da minha zona de conforto. Eu tive que dar minha cara a tapa. Eu tive que sair daquilo que eu estava confortavelmente fazendo para crescer. Se desse errado, tinha um custo, e caro. Eu ia sair da empresa que eu amava trabalhar. Mas, por outro lado, se desse certo, e graças a Deus deu, porque eu tinha a direção do Senhor, porque estava orando, tudo aconteceu desta forma. E aí a gente aprende que se você não ir além, você não vai crescer nunca. Você não vai crescer nunca. E na vida, amados, não é diferente. As lutas fazem parte. Por isso que quando Jesus fala, venha a nós o teu reino, na sequência ele vai dizer que seja feita. Você tem coragem de dizer, Deus, meus planos são esses, que seja feita a tua vontade? Vamos abrir lá em Provérbios 16, já estou terminando. Provérbios 16, eu vou ler de 1 a 3, eu vou ler aqui no microfone, porque a gente está gravando para colocar nas redes sociais lá em São Paulo, quando chegar, para o pessoal que não pôde estar conosco, assistir as mensagens, os cultos gravados. E eu vou ler, mas abra lá, se você pode, Provérbios 16, de 1 a 3. O sábio Salomão, ele vai dizer assim, do homem são os sonhos, os projetos, as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem, aqui caminhar sem pedir direção dele e a vontade dele. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito, o Senhor olha de forma diferente. E aí vem o verso 3, desculpa. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão o quê? Estabelecidos. Verso de número 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Na verdade, o sábio Salomão, ele está dizendo a mesma coisa que Jesus aqui, que venha o teu reino, que seja feita a sua vontade. Você vai ter planos, projetos, mas entregue no altar dele, porque você trabalha agora em prol de um reino. Quando eu falo como igreja, a gente não trabalha em prol da Emanuel, a gente trabalha em prol de um reino. Se a gente não entender que a nossa visão cristã é além de 4 paredes de uma igreja, a gente trabalha para uma denominação, para uma placa de igreja e não para o reino de Deus. E isso é muito perigoso, porque o reino de Deus está acima das nossas burocracias. Eu não estou dizendo que nós não devamos tê-las, mas se a gente trabalha para elas, a gente perdeu o foco do reino. Nós fomos salvos por causa de um reino. Nós fomos salvos para trabalhar em prol de um reino, o reino de Deus. O reino de Deus veio até nós. E o reino de Deus é a salvação em Cristo. E se a gente não entender que para salvação em Cristo, a gente vai ter que mudar muitas coisas em nossas vidas para conquistar outros e cumprir a vontade do Pai, a gente não entendeu o que é oração.
Porque é na oração que a gente se entrega, que seja feita a tua vontade. Que seja feito o teu querer. Venha a tua vontade, a vontade do teu reino sobre a minha família, sobre o meu emprego, sobre o meu casamento, sobre a vida dos meus filhos, sobre os meus sonhos. Porque aí a gente entendeu o que é viver o reino do Senhor. O reino do Senhor é muito mais do que você entrar na tua igreja e fazer alguma coisa ali dentro. O reino do Senhor, ele não está preso a uma parede. O reino do Senhor é muito mais amplo. E se a gente não entender isso, a gente não entendeu o que é oração. Oração não é ficar pedindo as coisas para Deus, como muitos filhos mimados ficam pedindo as coisas. Às vezes até Maria Luísa, tem hora que eu falo para a esposa, cortar muita coisa, está ficando com um comportamento esquisito. Quero. Aí de vez em quando a gente tem que dar umas broncas nela. Chega de pedir. Se pedir mais uma vez, a gente vai conversar sério. Porque ficar aquela coisa pidoncha, chata, que fica ali só, parece que só quer consumir. Os filhos são assim se a gente não controlar. E às vezes nós somos assim diante de Deus. A gente só quer pedir conforme a nossa vontade. E encerro no final do verso de número 10, que diz, assim na terra como no céu. Jesus Cristo nos ensina que a vontade de Deus tem que prevalecer o tempo todo, em todo lugar. Quando ele diz assim na terra como no céu, ele está dizendo, eu estou no controle de todas as coisas, confia em mim. Quando você entrar no teu quarto de oração, com seus pedidos, demandas, preocupações, ansiedades, planos, projetos, sonhos, você deve conversar sinceramente com Deus. Mas termine dizendo, Deus, eu quero viver para o teu reino, conforme a tua vontade. E aí você entendeu o que é oração. Às vezes nós fazemos da oração um lugar onde comunicamos as coisas para Deus. Mas o que Deus já não sabe? Oração não é para comunicar as coisas com Deus. Oração é para você pedir força para viver a vontade dEle no reino dEle. É diferente. Por isso que oração é lugar de transformação. Lembra que eu falei ontem para você entrar na presença dEle, para você se colocar diante dEle, porque Ele te ama, mesmo quando você estiver em pecado. Caso você tenha alguma coisa no coração que está pesando, lembra que eu falei, entre na presença de Deus e trate lá, Ele te ama, Ele está te esperando por isso. Lembra que eu falei sobre isso ontem? Porque aí Ele te transforma, coloca o que Ele quer para o seu reino e você obedece. E quando eu falo o que Ele quer para o reino dEle, eu estou falando da sua vida profissional, da sua vida acadêmica, da sua vida familiar, da sua vida financeira, tudo tem que estar sob o controle dEle. Porque senão, você ainda não entendeu o que é oração. Oração não é ficar pedindo as coisas para Deus. Oração é conversar com Deus. Deus, esses são meus desejos, planos, projetos. Mas é o Senhor que dirige. É o Senhor que tem que dar a última palavra. É o Senhor que tem que mostrar o caminho. Eu não quero do meu jeito, mas eu quero do jeito do Senhor. E eu encerro lhe perguntando, nesta manhã, você está disposto a viver a vontade do Senhor? Eu não sei qual é a vontade do Senhor para a sua vida, família e para as áreas da sua família. Mas você tem coragem de dizer, Deus, minha vida entrego nas tuas mãos, em prol do teu reino, e que seja feita a tua vontade? Será que nós temos essa fé suficiente para confiar nesse Deus? Se a gente ainda não tem essa fé, a gente precisa voltar a orar muito, muito, muito mais. Porque a gente não aprendeu a entregar nossas vidas e famílias na confiança dEle. Andar com Deus é muito mais do que igreja, é muito mais do que orar, é uma entrega de vida, e isso começa na salvação. Lembra que Jesus Cristo fala, eu quero ser teu Senhor? Isso está no Salmos 23, inclusive, também. O Senhor é o meu, antes dele ser pastor, ele é o quê? Senhor. O Senhor é o meu pastor. Antes dele te pastorear, você tem que confiar. Você tem que confiar. E para confiar, você vai ter que orar mais. Você vai ter que declarar, tu és santo, tu és poderoso, tu és grande, santificado seja teu nome. Porque quando você declarar, você vai saber que você pode confiar nele, mesmo que ele queira algo diferente agora. E Deus é tão gracioso que tem hora que ele vai concordar com você. Quantas orações Deus concorda com a gente. Quantas respostas de oração a gente vem para um ambiente como esse e começa a agradecer, obrigado Deus por essa vitória, por essa bênção. Lembra ontem o pastor Alessandro pregando que eles escrevem todas as bênçãos recebidas? E depois eles vão relembrando, em especial no dia de ações de graça. É interessante que Deus é muito gracioso e muitas vezes vai fazer o que a gente quer. Muitas vezes Ele vai fazer exatamente como a gente quer e ainda melhor. Ainda melhor. Não dá tempo de contar experiências,
Mas até o meu carro amassado pela vaca é uma experiência boa. Quando a gente comprou ele 8 anos e meio atrás, Deus abriu as portas de uma forma, os irmãos, a maioria conhece essa história, já faz 8 anos e meio, então a maioria conhece a história do carro, como Deus abriu as portas. E a gente vê Deus nos mínimos detalhes, a gente queria uma coisa, Ele deu um negócio melhor. Ele deu um carro um pouquinho melhor. Ele abriu as portas de um financiamento perfeito, dentro de um contexto. Ele fez de uma forma assim tão surreal, que ninguém podia dizer que não fosse Deus. Até foi interessante que o vendedor falou, seu marido foi no banheiro orar? Por quê? Quando a gente estava ali para tomar a decisão, eu falei, vou lá no banheiro orar. Aí ele olhou, seu marido foi no banheiro orar? Aí depois a gente descobriu que ele era crente. Aí minha esposa falou, sim, ele foi orar para pedir a confirmação de Deus. Aí ele se identificou como crente também. E aí Deus foi lá, confirmou, abriu as portas. Então, e nos deu o melhor, ainda mais, o melhor em relação àquilo que a gente queria. E assim por diante. Até, como a gente brinca, o trabalho da minha esposa. Minha esposa trabalha de home office, e esse trabalho ajudou ela a sair da depressão também. Ela estava ali dentro de um mundo emocional doente, que é a depressão é uma doença emocional. E aí Deus foi criando vários mecanismos para tirá-la de lá. Aqui, e um deles foi o trabalho. E foi interessante que o chefe dela ligou desesperado, quero você trabalhando comigo. Por que chefe dela? Porque ela já tinha trabalhado 2 vezes com ele. E aí ele liga de novo, eu quero você comigo. Ah, mas a Maria Luísa é pequena, não importa. E se ela chorar quando eu estiver falando com o cliente? Não importa, eu quero você trabalhando comigo. Aí a Fernanda, eu vou orar. Aí ele e a esposa dele, na época, ficaram desesperados. Será que ela vai aceitar? Que aí a gente descobriu isso depois, né? Será que ela vai aceitar? Será que ela vai aceitar? Passados uns dias, ela ligou, aceito. E tem sido uma bênção tão grande na vida dela, e financeiramente falando para a nossa família. Deus tem feito algo assim surreal. Surreal. Sabe por quê? Porque a gente tem confiado nele. A gente tem dito, o reino é teu, que seja feita a tua vontade. E louvado seja o Senhor, que é grande sobre as nossas vidas. Amém? E eu sei que cada um de vocês poderia subir aqui, pegar o microfone e contar experiências similares a essa, melhores do que essa, não no sentido de melhor de comparação, mas com outras questões tão gostosas de se ouvir. Mas eu encerro agora dizendo, 2 lições a mais aprendemos sobre oração. Na oração, glorifique teu Deus, diga, tu és grande, tu és poderoso, tu és santo, tu és o grande eu sou, tu és maior do que um diagnóstico médico, tu és maior do que os meus medos, tu és maior do que a minha ansiedade, tu és maior do que a minha síndrome do pânico, tu és maior do que essas preocupações, tu és maior, tu és Deus. E aí depois você vai conversar com esse grande Deus. E aí você vai colocar tudo que está no teu coração para Ele, e você vai terminar dizendo que seja feita a tua vontade, porque eu quero viver o teu reino. Amém? Oremos. Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque a oração do Pai Nosso nos abre um leque tão grande de oportunidades na área da oração. E queremos, ó Pai, viver essas experiências todas com o Senhor, começando ali no quarto secreto, com a porta fechada, lugar de intimidade, de quietude, para que, ó Pai, ali a gente aprenda mais do Senhor, com o Senhor, na presença do Senhor. Mas queremos usar desse momento, ó Pai, como um momento também de crescimento, porque a oração é lugar de transformação. O lugar da oração é lugar de transformação. Então queremos neste lugar sermos transformados pelo Senhor. E hoje, depois de tantas outras lições aprendidas, aprendemos que ali é lugar de declarar que Tu és grande, Tu és santo, Tu és o único Deus vivo e verdadeiro, Tu és, ó Pai, em Cristo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és onipotente, onipresente, Tu és todo poderoso, não há Deus além de Ti, fora de Ti. Santificado, louvado seja o Senhor. Nunca houve, nunca haverá um Deus além de Ti. Nós podemos fazer tantas declarações de quem Tu és, não que o Senhor precise ouvir isso, mas quando fazemos isso, declaramos que reconhecemos quem é o Senhor em nossas vidas. E isso também, ó Pai, acalenta o nosso coração diante dos nossos medos, porque estamos diante do grande eu sou. E obrigado, ó Pai, porque nós também podemos abrir o nosso coração diante de Ti, colocando tudo aquilo que desejamos, na vida emocional, espiritual, física, financeira, saúde, familiar, a vida acadêmica, enfim. A gente pode abrir de forma sincera e colocar tudo o que queremos diante do Senhor. Mas que nunca venhamos a de declarar que seja feita a Tua vontade, porque nós vivemos para o reino do Senhor. Ó Pai, que nós não sejamos como aqueles filhos que só querem
receber tudo do seu jeito, na sua hora, no seu momento e ter o controle de tudo. Porque como lemos em Provérbios, a gente não tem ideia nenhuma do que vai acontecer daqui 1 hora. Ontem vivemos experiências de livramentos, tantas experiências, mal sabíamos que isso ia acontecer no final do culto da fogueira. Isso prova que o Senhor já está lá na frente cuidando de nós. Isso prova que o Senhor tem um plano perfeito. Isso mostra que o Senhor está sempre à frente do tempo, cuidando daqueles que confiam no Senhor. E que assim possamos confiar nossas vidas no Senhor, sabendo que nós estamos aqui para viver para o reino do Senhor. Ainda de cabeças baixas, olhos fechados, Deus falou ao seu coração. E você quer dizer, pastor, ore por mim. Eu quero aprender a declarar quem Deus é para a minha vida, para a minha família, para os meus negócios, para as áreas da minha vida. Eu quero nas minhas orações declarar a grandeza de Deus, como a oração do Pai Nosso ensina. Mas eu também quero confiar para que seja feita a vontade dEle. Eu não quero mais do meu jeito. Eu quero a vontade do grande eu sou. Levante sua mão que eu quero orar por você. Amém, 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 amém. Quase unanimidade de mãos. Quase unanimidade de mãos dizendo, Deus, eu quero viver a tua vontade, quero declarar quem tu és. Talvez você não levantou a mão porque você tem medo da vontade de Deus. Eu lembro uma vez, lá na nossa igreja, no templo, eu fiz essa pergunta, quem tem medo da vontade de Deus? E eu vi que algumas pessoas corajosamente levantaram suas mãos. 6, se eu estou me lembrando bem. 6 pessoas levantaram as suas mãos dizendo, eu tenho medo da vontade de Deus. E eu me alegrei pela coragem delas, em declararem que elas têm medo do que Deus possa querer da vida delas. Mas eu lembro que eu disse, como vou dizer hoje, dê um passo de fé e deixe Ele te surpreender. Porque Ele nunca vai fazer algo sobre a sua vida, pela sua vida ou com a sua vida, que Ele não esteja cuidando de cada detalhe. Talvez você vai ter que andar por uns caminhos meio esquisitos, mas a sua experiência vai ser em sentir a presença dEle caminhando com você, te carregando no colo, te suportando, te sustentando e revelando a vontade dEle. Então, não tenha medo de se entregar para viver a vontade dEle, porque Ele já está lá na frente, como esteve ontem, cuidando de cada um de nós. Se a gente não orar desta forma, viver desta forma, a gente precisa recomeçar o momento de oração novamente. E aí a última pergunta que eu quero fazer é, eu não sei se todos que estão nesse acampamento conosco já têm a Cristo como Senhor e Salvador. A oração é o caminho que abre a porta para a vida eterna. Porque é pela oração que nós declaramos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. É na oração que nós declaramos que Ele morreu pelos nossos pecados e tem um sangue poderoso que foi derramado na cruz para perdoar todos os nossos pecados que nos afastam de Deus. E de repente você ainda não tomou essa decisão, você não tem a certeza que vai estar com Cristo por toda a eternidade. Essa semana minha esposa compartilhou a história de um pastor que morreu de câncer, agora 15 dias atrás. E ele, 2 semanas antes de morrer, sabendo que ia morrer em até 2 semanas, ele foi encontrado na cozinha, fazendo uma comidinha, fazendo suas coisas, e um dos familiares lhe perguntou, o que você está fazendo? Eu estou celebrando a vida, só tenho mais 2 semanas. Eu estou celebrando a vida hoje, porque eu só tenho mais 2 semanas, Deus vai me levar. E aí a família lhe pergunta, mas por que você está aqui, desse jeito, alegre, fazendo comida, celebrando a vida, sabendo que daqui 2 semanas você não vai estar mais conosco? Aí ele diz, porque eu tenho a certeza da minha vida eterna, eu sei para onde eu vou, eu sei onde eu vou passar a eternidade, então não preciso ter medo daquilo que eu vou enfrentar daqui 2 semanas, se Deus não mudar minha história. E ali foi um momento assim de testemunho lindo para todos, de um momento de confiança, porque ele tinha Cristo como seu Senhor e Salvador. E se você ainda não tem essa certeza, você ainda não tomou essa decisão e quer tomar nessa noite, levanta sua mão que eu quero orar por você. Pastor, eu não tenho a certeza da minha vida eterna.
Amém pela confirmação. Há mais alguém, pastor? Eu não tenho a certeza da minha vida eterna. Pai, eu quero consagrar ao Senhor todas essas vidas que levantaram suas mãos no apelo. O Senhor conhece o que vai em cada mãozinha levantada, porque essa mão foi levantada por um coração que está tomando decisões. E, ó Pai, eu coloco essas decisões todas no altar do Senhor, quase unanimidade de mãos levantadas. Então todos estão dizendo, ou eu quero glorificar mais a Ti, quero reconhecer quem Tu és, ou estão querendo dizer, Deus, agora eu quero viver a Tua vontade, seja o que for. Ou as duas coisas, não sei. Mas eu consagro cada uma dessas vidas no altar do Senhor, dizendo, Deus, ajuda elas. Ajude elas a cumprirem com os votos que fazem diante do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que as nossas vidas de oração nunca sejam mais as mesmas, em nome de Jesus. O Senhor tem nos trazido, ó Pai, uma série de mensagens que tem, ó Pai, nos aberto a visão sobre uma vida de oração diferente. E, ó Pai, nos ajude a vivermos essa experiência nova para a glória do Senhor. Não queremos ser religiosos fazendo orações, mas queremos ser, ó Pai, homens e mulheres que vão viver transformações diárias na presença do Senhor. Ó Pai, continue a ministrar em nossas vidas. Mais tarde, na devocional que o irmão André vai nos trazer na sala de oração, fale mais um pouco aos nossos corações. E depois continue a ministrar tudo que aprendemos em nossas vidas, na vida daqueles que vão assistir depois quando estiver online, ou publicado nos canais, e que haja ainda muitas decisões para a glória do Senhor. E mova a nossa igreja para um momento de oração que a gente nunca viveu, para a glória do Senhor. E sabemos que estamos no caminho certo, porque nós estamos baseados na palavra do Senhor, que nos ensina a irmos além, cada vez mais para glórias e uso do Senhor, para avanço do Teu reino. Obrigado por tudo, e é em nome de Cristo que eu peço agradecido. Amém. Amém. Amém, amados? Vamos ficar em pé para adorar a Deus, e na sequência eu vou orar para encerrar, e depois o irmão... Não tem nada para falar? Não, então daqui a pouco eu volto para orar e a gente encerra. Até que Ele venha. Tua graça me alcançou, pra Ti quero viver, compartilhar do Teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém, depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá?
que Ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Pessoal, 11h15 tem gincana, ok? Gente, nem parece que vocês dormiram direito. Não sei, né? Parece que vocês nem conseguiram dormir 8 horas contínuas. Mas 11h15 lá na quadra, na piscina, no gramado. Então, na quadra gramada, 11h15, a nossa gincana, tá bom? O almoço está para 1h e o lanche, o último lanche, vai ser servido às 4h30, 16h30, tá bom? Só para vocês irem se programando. A saída do acampamento, horário limite, 6 horas, todo mundo indo embora. Esse é o horário para já estar saindo, não é para estar arrumando as coisas, tá? Então, só cada um eu sei que vai se programar, alguns vão fazer comboio, alguns vão diretos, enfim. Mas o horário de saída, 6 horas, já é o horário para estar tudo entregue, tá? Então, se programe para isso, 4h30 é o lanche, 1h da tarde o almoço e 11h15 na quadra gramada, vai ter, no campo, né, de futebol gramado, vai ter a gincana, tá bom? Vamos orar, encerrando, graças a Deus, a irmã Roberta já está aí, já está bem, já estava ali toda animada até que ele venha, então, eu até brinquei, voltou ao normal. Oremos. Pai, nós agradecemos porque o Senhor é bom. O Senhor, ó Pai, nos deu 2 dias, está nos dando 2 dias tão abençoados aqui no acampamento, e só podemos dizer louvado seja o Senhor. Porque mesmo as intercorrências como a que aconteceu, não tira, ó Pai, o foco do teu cuidado, de quem o Senhor é, daquilo que o Senhor está fazendo e ainda fará para a glória do Senhor. Pai, obrigado por essa manhã que passamos juntos aqui como igreja, te adorando, aprendendo do Senhor e orando. Agora pedimos a tua bênção para todo o restante do nosso dia. Gincanas, depois do tempo livre, almoço, tempo livre, lanchinho e ir embora. Que em cada um desses momentos o Senhor esteja conduzindo o nosso dia, nos livrando de todo mal, cuidando de nós. Desde já, obrigado por tudo e obrigado pela melhora da nossa amada ovelha Roberta, e é em nome de Cristo que eu peço agradecido. Amém. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe.